Aleluia! Quantos estão felizes nessa manhã? Essa semana estou mais feliz que o normal. Pode não parecer minha expressão um pouco séria, mas estou explodindo de alegria por dentro. Para quem não sabe, eu sou pastor, mas também sou pai de santo. E essa semana fui graduado, né? Nível 3. Então, tem 3 santos lá em casa, João Pedro, Maria Clara e agora Ana Luísa. Então, estão bem, passam bem, ela e a mãe, ainda que a Lorena está com um pouco de dor por causa da cesariana, mas, graças a Deus, tudo certo. Hoje nós também temos em andamento o nosso retiro para jovens, e temos cerca de 40 pessoas ali em Ramada, e ontem teve uma festa havaiana. Eu não pude ficar até o final, porque tinha que vir para cá, mas eles têm se divertido bastante. E hoje eu quero ministrar sobre a graça de Deus. E eu estava a meditar sobre uma frase muito famosa, dita por um grande homem de Deus, que ele diz: pregue o evangelho o tempo todo e, se possível, fale. Isso é uma verdade, por um lado, porque as nossas atitudes são como palavras. O apóstolo Paulo mesmo diz que para uma esposa ganhar um marido que ainda não tem Cristo dentro de si, ela deve fazer isso com atitudes. Mas, por um outro lado, a salvação, a transformação, a edificação de uma família, de um contexto, de uma igreja, de uma nação, só é possível ser feita através da palavra. Então, eu e você precisamos ser pregadores da palavra. Não é só o pastor que foi chamado a pregar a palavra. O pastor faz um trabalho essencial aqui no sentido de capacitação, de ensinar, de inspirar, de trazer conhecimento. Mas todo cristão foi chamado a pregar as boas novas. Todo mundo que tem o poder de Deus dentro de si é chamado a abrir a boca e falar. E no domingo nós compartilhamos sobre o poder da oração em línguas. Paulo fala: não embriagai-vos do vinho, no qual há dissolução, contenda, bagunça, desordem, mas enchei-vos do Espírito falando. Então, o cristianismo só é cristianismo se alguém abrir a boca e falar. Um culto cheio de vida só é um culto cheio de vida se todos aqui abrirem a boca e falar. Não é só um para fazê-lo. E quando nós oramos, falamos, anunciamos, né? Paulo diz para falar o quê? Salmos, hinos, cânticos espirituais. Talvez a maioria aqui nunca fez um cântico espiritual. O que é um cântico espiritual? É um cântico que o seu espírito faz. Como é que é isso? Não sei, é o seu espírito que vai fazer, não sou eu. E nem é a sua mente. Mas é quando você dá liberdade a ele. Quando você o segue. E aí, quando você segue, então, né, o Espírito, é comum que você fale palavras que talvez você não conheça, que é oração em línguas, ou você emita sons, ruídos que não tem uma melodia definida, mas o Espírito move dentro de você. Então, eu não sei você, mas eu estava aqui na hora do louvor e sentindo a presença, deixando o Espírito que está dentro de mim, que a Bíblia chama de homem interior, ser edificado. E ele é edificado onde há movimento. Eu sei que nós precisamos meditar na palavra, isso é um ensinamento bíblico também. E eu gosto muito de meditar na palavra com silêncio, que de 3 anos atrás para cá está um pouco difícil. Silêncio lá em casa. Mas às vezes eu consigo. Depois da
da meia-noite, da 1 da manhã, aí eu consigo silêncio. E aí eu medito na palavra, e aquilo também edifica o meu espírito, mas normalmente eu sou mais movido pelo espírito quando tem barulho. Seja oração dos irmãos, seja música, e isso edifica o meu espírito, porque faz com que ele se movimente. O espírito é como um músculo. Então, basta olhar para mim, você vai ver que eu não sou alguém que vai ao ginásio. Né? Agora estou encoberto, mas se você ver, vai ver que eu não sou alguém que trabalha os músculos do corpo. Mas às vezes você olha para um lutador de UFC e você fala, não, esse aqui trabalha o corpo. Da mesma forma, eu olho para alguns aqui e vejo, esse aqui não trabalha o espírito. O espírito está magro, está fraco. Às vezes você vai numa reunião e a pessoa que está ao seu lado está aos prantos. E está a chorar e se joga no chão e grita. Às vezes você acha até um exagero, né? Você fala, para que isso tudo? Deus não é surdo. E você mesmo não sente nada. Tem algum problema aí. Quantos concordam? Um ambiente onde há o derramar do Espírito e uma pessoa não sente, tem algum problema aí. Você sabe que a febre é um sintoma. E a febre espiritual, quando você está quente, também é um sintoma, mas no lado positivo. E tem alguns que você encosta, né? Parece que veio lá do Polo Norte. Está tão frio. Um pastor nosso uma vez foi pregar numa igreja que ele disse que a igreja estava tão fria que ele quase começou a esquiar lá na hora da palavra. Um gelo, um negócio. E você fala, mas cadê o mover de Deus? O movimento do Espírito? Cadê a transformação que acontece no seu coração e você nem percebe? Você entra num culto, acontece algo, você vai para casa diferente. Daí, 1 semana, 10 dias depois, o seu cônjuge olha para você e fala, alguma coisa mudou. E você nem sabe explicar. Por quê? O seu espírito está edificado. E esse é o desejo de Deus, que cada vez que nos reunimos, e a presença de Cristo já é uma realidade, porque Ele mesmo o disse, o Senhor quer derramar sobre nós unção, vida, força, vigor, ânimo, alegria. Olha aí para o lado, sem falar nada. Vê se o seu vizinho está alegre hoje, feliz. Você sabe que a pessoa está alegre assim. Você a cumprimenta, ela dá um sorrisinho, só esperando você perguntar, né? O que foi? O que aconteceu? Me conta as boas novas. Aí ele conta. Mas isso também é um sintoma. Quem não tem boas novas para contar, também tem alguma coisa disfuncional aí. Porque, já entrando na palavra aqui, a verdadeira mensagem do Evangelho, ela é sobrenatural. Nós não podemos entender com a nossa mente natural. Quando Deus nos fala que nós somos justos em Cristo, isso é algo sobrenatural. Isso acontece pela fé. O seu cônjuge sabe que você não é tão justo assim. Você mesmo sabe também. Não parece. Parece que você é a pessoa mais justa do mundo? Hã? Não. Mas não é pela vista, é pela fé. Se você que é casado, olha para o seu cônjuge e fala, eu sou justo e santo pela fé. Ainda que você não ache. Então isso é algo sobrenatural. O que é sobrenatural é algo que é além do natural, além do comum, além do que os seus olhos, que um dia os vermes dessa terra vão comer. Vai acontecer, velho. Com certeza. Ou se Jesus voltar, não. Mas esses olhos não veem isso.
é algo sobrenatural. Gálatas 3:11, abre a sua Bíblia aí, nós estamos hoje com falta da nossa equipe de transmissão, de projeção, então você vai ter que abrir a Bíblia. Gálatas 3, olha que interessante. Gálatas 3:11 diz assim: é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ou o justo será justo pela fé. O que diz aqui? Ninguém dessa terra vai chegar diante de Deus e vai dizer: Deus, eu sou uma pessoa justa, porque está aí os 10 mandamentos e eu obedeci todos. Será que você, na sua vida, consegue obedecer todos os mandamentos da Bíblia? Todos. Você sabe que 10 é o resumo. Na verdade, são 613 na lei judaica. Está lá na Bíblia, todos. Você consegue obedecer todos? Então você vai ter um problema. Porque no céu só entra quem é perfeito. No céu só entra quem não tem pecado nenhum. Você vai entrar no céu, então? Amém, os irmãos estão craque no ensino. Mas eu ser justo por causa de Cristo é uma questão de fé. Se você basear na lei e chegar lá e falar: Deus, eu sou bom, não sou como meu vizinho que para o carro em frente à porta dos outros. Não sou como a outra vizinha que agride o cão. Eu pago todos os meus impostos em dia. O senhor viu, eu dei o dízimo, nesses últimos 10 anos não falhei nenhum. Eu liderei célula. Eu fiz o curso de maturidade no Espírito. E também o CTL. Logo, eu sou justo. Aí, se Deus for avaliar você realmente pela justiça, o que Ele vai fazer? Aí vai falar: e quando você chamou aquele irmão de tolo aquele dia? E aí vai começar a enumerar também. Por quê? Eu e você não somos justos por causa da lei. Ninguém aqui, incluindo a mim, consegue obedecer toda a lei. E o que é a graça, então? A graça é que Jesus cumpriu toda a lei por mim e por você. Então, quando eu e você chegarmos no céu, Deus vai olhar para nós, vai olhar para os nossos atos e vai considerar justo, porque nós vamos estar com Cristo. Na verdade, Ele vai olhar para Cristo. Quando Deus olha para mim e para você, Ele vê Cristo. Porque a Bíblia fala que nós fomos vestidos de Cristo. Isso significa que tanto o nosso interior, porque Ele mora em nós, quanto o nosso exterior manifestam Jesus. E nós só podemos ser considerados justos se eu e você crer nisso. Você fala: pastor, mas é só crer? É só crer. É igual a salvação. Alguém que comprou a salvação? Você foi lá na igreja e falou: 5.000 euros. E aí você compra, né, vem um passaporte, você põe no bolso, mas anda sempre com ele no bolso, porque se você estiver na rua, acontecer alguma coisa. Alguém comprou a salvação? Mas a Bíblia diz: do mesmo modo que você foi salvo, ande também a sua vida. Ou seja, se você, para ser salvo, só creu, para ser justo, você precisa fazer o quê? Crer. Essas são as boas novas do Evangelho. Isso é algo sobrenatural. Então, eu quero falar algumas atitudes para você permanecer na graça, permanecer no ensino apostólico, permanecer no ensino de Cristo. Então, a primeira coisa é: reafirme a sua identidade. Qual que é a sua identidade? Eu sou filho, eu sou filha. Infelizmente, há vários lugares que isso é questionado. Há vários cultos que são feitos por aí, pelo mundo afora, onde os pregadores dizem: você tem certeza da sua salvação?
Na hora da ceia, você tem algo a confessar? Você está plenamente apto a participar da ceia? Será que você é filho mesmo? Há muitos questionamentos. E se eu e você der ouvidos a isso, a nossa fé na graça será abalada. É interessante que lá em Mateus 3, quando Jesus é batizado, a Bíblia fala que veio uma pomba sobre ele, o céu se abriu e uma voz ecoou. O que a voz dizia? Esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Jesus sabia disso. O tempo inteiro ele sabia disso. Se eu e você basearmos a nossa fé, da nossa identidade, no que Deus falou, eu e você vamos viver na graça sempre. E aí em Mateus 4, quando Jesus é tentado, qual que é a primeira tentação que o diabo fala para Jesus? Será que você é filho de Deus mesmo? Mas não parece. Você desse jeito, brigando com a sua esposa desse jeito, não parece filho de Deus, não. Será que você é salvo mesmo? Será que você é santo mesmo fazendo isso que você faz, que ninguém vê? Essa é a voz do diabo na sua mente. E aí o que você faz quando ouve isso? Declara o contrário. Eu sou filho amado. Eu sou filho escolhido, justo, santo, remido, salvo. E nós não podemos, então, ficar lançando dúvidas. E eu e você precisamos pregar a graça de Deus. O que é pregar a graça de Deus? É afirmar aos filhos de Deus que Ele é filho sempre. Que uma vez filho, filho eternamente. Já pensou se o meu filho, João Pedro, de 3 anos, tivesse dúvidas na identidade dele de ser filho? Aí ele saía para brincar no parquinho, quando ele voltava, ele parava na porta e pensava, será que eu sou filho mesmo desse homem? Será que ele vai deixar eu entrar aqui? Mas eu sujei minha roupa aqui no parquinho. Eu roubei o brinquedo do menino lá. Será que ele vai me aceitar? Você acha que meu filho pensa isso? Não, ele rouba um brinquedo e vem correndo ainda que eu proteja ele. Isso é identidade formada. Um cristão que tem identidade formada, o dia que ele cai em pecado, ele faz é correr para Deus. Ele não corre de Deus. Ele corre para Deus, fala, Deus, me ajuda. Deus, me salva disso. Me livra disso. E esse é o evangelho da graça. Então, você sabe que não importa o que acontecer, você é filho amado. Fala isso aí para o seu vizinho, para o seu cônjuge principalmente. Fala, não importa o que acontecer, você é santo, amado, escolhido, suprido. Então, lá no Jardim do Éden, quando Deus fez o homem e a mulher, a Bíblia fala que Deus os fez em semelhança. A imagem e semelhança. Mas o que o diabo veio falar no ouvido da Eva? Olha, para você ser como Deus, quer dizer, questionou a identidade. Todas as vezes que o diabo questiona a sua identidade e você aceita, você cai da graça. Aí você vai para a lei, será que eu sou aceito mesmo? Será que eu sou filho mesmo? Não, mas essa semana eu nem orei, mas será que eu sou filho mesmo? Eu quero dizer a você, não é possível acrescentar nada na obra da cruz. Ou seja, uma vez que Cristo morreu e te deu filiação, eu e você não podemos acrescentar nada, porque Ele fez tudo. E antes de morrer, o que Jesus disse na cruz? Está consumado, está feito. Ninguém mais faz nada. Você é justo porque Ele fez. Você é santo porque Ele fez. E todas as vezes que você quer basear a sua santidade ou a sua justiça no seu esforço próprio, é como anular a cruz de Cristo e falar, Jesus morreu na cruz, pagou os meus pecados, me perdoou, mas hoje eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa. Jesus fez uma obra incompleta.
eu preciso ajudá-lo. Será que tem lógica isso? Será que você consegue ajudar Deus? Olha, Deus criou o mundo e as coisas que há nesse mundo em 6 dias. Mas a obra do Calvário, ele demorou milênios. Por que será? Porque era uma obra grande, perfeita. Logo, eu e você não podemos acrescentar nada a essa obra. Quantos creem nisso? Digam amém no seu lugar. Segunda coisa, creia no que Deus fez por você e não na sua autoajuda. Sabe que a autoajuda é muito comum nas igrejas. Você vai conversar com um pastor, com um líder religioso, e ele te dá os 5 passos para a prosperidade. 10 passos para o casamento feliz. 70 passos para aguentar a sua sogra. Brincadeira. Isso é sempre autoajuda. O que eu mesmo posso fazer? Quando eu liderava jovens, era impressionante. O jovem caía em pecado, aí vinha chorando. Né? Tinha um irmãozinho, era líder de célula, eu acompanhava ele. Ele estava no processo de relacionamento com a irmã. E aí, às vezes, o clima esquentava, né? E acontecia alguma coisa, ele vinha chorando. E... por que eu estou falando isso mesmo? Na autoajuda. E aí ele vinha e falava, mas Felipe, o que eu tenho que fazer? E eu, inexperiente ainda, faz isso, faz aquilo, não sei o quê, enche, põe uma vela, põe 2 velas, 3 velas. Né? Autoajuda, quer dizer, faça. E é muito comum você procurar o pastor ou o líder religioso para perguntar o que você tem que fazer. Alguém que já fez isso? Ou foi só essas pessoas que eu ouvi? Você sempre está atrás de algo para você fazer. Não, agora vai. Lembrei o exemplo do rapaz. Ele sempre falava para mim, agora eu vou resolver esse negócio. Pode deixar comigo. Batia no peito. Sempre, ou eu faço isso ou eu não sou homem. Aí, 3 dias depois, estava lá. E aí, quando o anjo veio conversar com Maria para anunciar o nascimento de Cristo, ele disse, olha, vai nascer aí um menino, e ele será chamado o quê? Yeshua. Yeshua significa o quê? Salvador. Você sabe que Cristo é o Salvador da nossa vida. Mas Ele não é só o Salvador do inferno. Há pessoas que pensam isso, Jesus morreu na cruz só para salvar no inferno. Uma vez, há pouco tempo atrás, eu tive a infelicidade de ouvir um pastor pregar e falou isso. Não, Jesus morreu só para te salvar do inferno. Agora, o andar no dia a dia é com você. Eu falei, mas que besteira, mas... Eu quase joguei um sapato nele. Mas era no YouTube, não podia. Porque Jesus nos salva em tudo. Ele não é só o salvador da condenação do inferno. Não, aquilo ali é só o início. Jesus salva o seu casamento, salva a sua vida financeira, salva os seus filhos da perdição do mundo. Ele salva tudo. Então, quando eu e você temos um problema, o que nós temos que fazer? Buscar uma solução natural, falar agora, deixa eu resolver isso aqui. Ou clamar pelo nome de Cristo. Clama pelo Yeshua. Fala, Jesus, me salva disso. Me salva de mim mesmo. Resolve isso para mim, eu não consigo. É além das minhas forças. E uma boa notícia para você. Deus tem prazer em te ajudar. Um exemplo bom que eu sempre falo é... eu tenho prazer de mostrar para o meu filho que eu sou o pai dele. Aí eu dou um brinquedo para ele, ele fica feliz, não consegue abrir. O que eu falo? Me dá aqui, menino, que eu vou abrir esse negócio para você, porque eu sou seu pai. A gente fica até assim, né? Aí não consegue carregar? Não, papai consegue. Vai lá e faz. Por quê? É o relacionamento. Mostrar que ele pode confiar. Mostrar que ele está seguro nos braços do pai. E Deus ama isso. Deus ama quando você está lá no quarto sozinho e fala para ele, Deus, me ajuda.
sabe que a definição de um homem de Deus é aquele que, na hora da luta, vai buscar o Senhor e ora. Esse é um homem de Deus. Aquele fortão que fala, eu vou resolver esse negócio, e começa a gritar, não sei se resolve muita coisa. Mas creia no que Ele fez por você. Lá em Números 21, na época que os hebreus estavam ali no deserto, eles murmuravam muito contra Deus. E naquela época o Senhor então enviava maldição. E aí o Senhor permitiu que houvesse serpentes no meio do povo. E as serpentes então estavam a picar as pessoas e as pessoas estavam a morrer. E Moisés orou então. E Deus deu uma instrução a Moisés. Qual que foi a instrução? Faz uma cobra, uma serpente de bronze e coloca num madeiro. E aí, todas as vezes que alguém for picado por cobra, basta olhar, diga olhar, para essa cobra no madeiro e ele será curado. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas uma cobra no madeiro, como é que você prende uma cobra num pau, numa madeira? É difícil, né? Como é que se você enrolar, ela cai. O que você tem que fazer? Uma haste. Isso aponta para a obra da cruz. Lá em Moisés, você sabe que Jesus, desde Gênesis até Apocalipse, Jesus é descrito na Bíblia. Ali em Moisés, Deus já estava querendo ensinar um princípio. Qual é? Olhar para Cristo. Olhe para Ele que você será curado. Olhe para Ele e você receberá ajuda. Olhe para Ele e você será edificado. Olhe para Ele, fala dEle. Comunica com Ele. Seja suprido nele ao olhar. Com certeza que nós estamos falando de fé. Então, quando você olha para Cristo e crê que Ele já fez, você permanece na graça. É muito comum que, uma hora ou outra, nós caímos disso. E Paulo fala isso para os Gálatas. Vocês da graça decaístes. Caiu da graça. Começou pela fé na salvação e depois entrou no mérito, no merecimento, na justiça própria. Falei para o seu vizinho, acredite na obra que ele já fez. Uma outra coisa, acredite nas boas expectativas. Expectativa de quem? Do seu pai. Quem aqui tem filhos? Ergue a mão aí para eu ver. Se eu perguntar para você qual é a expectativa que você tem para o seu filho, o que você vai falar? Meu filho, eu queria que ele estudasse nas melhores escolas. Eu quero que meu filho tenha a melhor educação. Eu quero que meu filho tenha o melhor emprego. Mas vamos supor que você vê um pai que fala assim, não, eu quero que meu filho reprova todos os anos na escola, porque ele é desobediente. Eu quero que ele tenha o pior salário para ele perceber o que é a vida. Eu quero que ele ganhe só um salário mínimo até os 50 anos para ele valorizar a vida dele. O que você pensa de um pai assim? Não, eu vou levar ele no hospital lá para ele pegar uma doença para ele largar de ser besta. O que você pensa de um pai assim? Muitos diriam, nem é pai, né? Deve ter algum problema aí. Porque o pai tem boas expectativas para o filho. Mas as pessoas pensam isso de Deus. Esses dias eu vi um irmão dizer que Deus colocou a doença no fulano lá para ele. Ele falou, mas Deus pagou um preço altíssimo para tirar as nossas enfermidades. Foi na cruz. E agora ele vai colocar a enfermidade de novo? Não tem alguma coisa estranha nessa equação? Já pensou eu falar para você, olha, pega um pedaço de ferro ali que meu filho desobedeceu, eu vou ensinar ele o que é obediência.
com a barra de ferro. Deus não faz isso. Um dia eu conversei com um rapaz lá no Brasil, e ele falou, ele descobriu que eu era pastor, era um mecânico, né? E aí, na conversa, ele falou, rapaz, sabe o que aconteceu? Semana passada eu bati o carro, quase morri. Eu falei, mas né, o que aconteceu? Você tá... Não, foi porque eu tomei um copo de cerveja. E aí Deus quis me disciplinar. Eu falei, nossa, e se ele ficasse bêbado então? Um copinho de cerveja, Deus fez isso? E se ele ficar bêbado então? Isso não combina com boas expectativas de um pai. Nós precisamos descansar no Pai que nós temos, porque Deus tem pensamentos elevados. Deus tem pensamentos superiores. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. Não é difícil entender isso. Qual que é o sonho? A maioria conhece meu filho, ele tem 3 anos. Qual que é o sonho da vida do João Pedro? É ir no parque todos os dias. É o sonho da vida dele. É assistir TV, né, a hora que ele quer, tocar bateria, ter os brinquedos só para ele. Isso é o sonho dele. E quais são os meus sonhos para ele? Será que é maior? Por quê? Porque eu tenho mais tempo, mais conhecimento. Será que Deus tem mais tempo e conhecimento que você? Será que Deus consegue enxergar um dia a mais que você? Então, por que você não tem expectativas boas ao seu respeito? Falta entendimento da graça. Falta entender que você tem um pai que te ama e que é louco por você. E que fez de tudo, inclusive sacrificar o mais velho. Tenha boas expectativas. Acorda todos os dias a pensar, hoje Deus vai me surpreender. Sabe que a maioria dos crentes é ao contrário? Ele acorda todos os dias pensando, meu Jesus, o que eu fiz ontem, o que eu fiz anteontem, deixa eu me arrepender de tudo. Aí entra na igreja, vai ali no cantinho, ajoelha, pede perdão por todos os pecados possíveis e imagináveis, e no final ainda fala, Jesus, perdoa até os que eu esqueci. Aí depois de fazer isso, que é o ritual de purificação, né? Agora eu ajudei Jesus a me limpar, agora eu vou louvar a Deus. Olha que idiotice, com todo respeito a quem faz. O problema não é fazer, o problema é aqui, é o entendimento. Sabe que eu acordo todos os dias a pensar, qual vai ser as boas novas que o Senhor vai me dar hoje? Qual vai ser a bênção hoje? Você fala, pastor, mas você tem problema? Eu tenho muitos, vários. Se você quiser me ajudar, eu aceito. Mas eu vivo em paz. Aparece porque eu tenho os meus problemas, mas é dos irmãos, né? Então, é cada coisa cabeluda que aparece. E eu tinha tudo para ser deprimido. Eu tinha tudo para ser infeliz, cheio de carga. Pastor, como é que está? Oh, meu irmão, essa semana foi duro. Essa semana, meu Deus do céu, fui lá e a família brigou, e o cachorro, e o periquito, e o carro, e a dívida. Mas eu vivo em paz. Eu vivo em paz, feliz, porque o Senhor quer me abençoar todos os dias. O Senhor tem preparado algo novo para mim todos os dias. O Senhor me surpreende todos os dias. Essa semana mesmo apareceu um problema cabeludo daqueles que penteia, faz chapinha. E aí me ligaram, Oh, Jesus. Eu passei a semana inteira, né, corrido com as coisas do nascimento. E eu falei, sexta-feira à tarde eu vou reservar um tempo para preparar a palavra lá do Retiro dos Jovens. Aí eu avisei a família inteira, que está lá minha avó, minha tia, né, vieram nos ajudar. 3 horas eu vou entrar para o quarto, se não for emergência, não abre. Ok. Aí 3 horas eu sentei na cadeira. Quando eu sentei, liguei o computador, meu telefone toca. Falei, vamos ver. E aí fui chamado para resolver uma situação. E aí o meu tempo que eu ia preparar a ministração,
vou embora. E, sabe, para quem é tímido é difícil fazer uma pregação assim, não é, né, de qualquer jeito que a gente faz. Então, se eu for olhar para a circunstância e para os problemas, eu vou ser o cara mais infeliz do mundo. Que eu vou levar a minha carga e a sua. Mas eu não levo. Jesus é quem faz isso. E aí eu fui lá, resolver o problema, feliz da vida, orando, falei, Deus, esse problema é seu, não é meu não. Eu vou lá só corpo presente. Mas quem faz é o Senhor. Cheguei lá, sorrindo, conversamos, resolveu o problema, saí de lá do mesmo jeito que eu entrei. Como? Feliz, em paz, confiando que o Senhor faz todas as coisas, sabendo que é Ele quem me justifica, é Ele que me ensina, é Ele que me dá inspiração, é Ele que planeja o meu dia de amanhã. Eu não preocupo. Eu nem preocupo. O que vai acontecer amanhã? Não sei. Os irmãos falaram, pastor, o que vai acontecer lá no retiro? Eu falei, não sei. Mas e a programação? Não tem também. Chegar lá a gente vê. Lembra que eu disse há alguns domingos atrás que quem confia no Senhor aparentemente parece um irresponsável? A coisa pegando fogo e a pessoa tranquila. Cai 1000 lá, 10.000 direito, e ele que? Tranquilo. Estou tranquilo. Porque o Senhor tem pensamentos bons ao meu respeito. Feche seus olhos, fala isso para você mesmo. Fala, o Senhor tem pensamentos bons ao meu respeito. Eu sou cuidado por aquele que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu peço a Ele, do que eu penso, do que eu quero. Ele está em mim, Ele é meu Pai, Ele é o meu ajudador, o meu protetor, é quem me salva de todas as coisas, é quem me livra, é quem anda à minha frente, quem anda atrás de mim, ao meu lado. Eu sou amparado pelo Senhor, porque Ele diz que jamais me abandonaria. Oh, aleluia! Isso é vida! Isso é uma vida que vale a pena ser vivida. É uma vida angustiada, cheia de leis, cheia de condenação. O Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para viver em paz com Ele. E nós vivemos em paz com Ele. Salmo 128, 2 diz, do trabalho das tuas mãos comerá, feliz serás e tudo te irá bem. Só você que é casado, fala isso aí para o seu cônjuge. Você é solteiro, pode falar também. Fala aí para ele, do nosso trabalho nós vamos comer. Nós seremos felizes. E tudo nos irá bem. Esse é o Evangelho de Cristo. Ah, pastor, mas não estou a viver isso. Então começa a viver pela fé. Olha pela fé. Não olhe os problemas do seu marido, os problemas da sua esposa. Olha pela fé. Acorde todos os dias, declare, põe a mão na testa do seu marido e fala, isso aqui é justo, santo, justificado, amoroso, carinhoso, vai me dar um presente hoje. Isso é andar pela fé. E o marido também, põe a mão de sua esposa antes dela levantar. Hoje vai ter um café da manhã especial, vai ter um pequeno almoço com a mesa lotada, e os filhos vão lá, vão bagunçar, vão derrubar o suco, aí limpa também, nós seremos felizes, porque o Senhor está conosco. Isso é viver pela fé. Terceira coisa, creia na reconciliação e não na condenação. Olha o que diz 2 Coríntios 5,17. Só ouça, presta atenção aqui. E assim, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Ok, então isso é para você. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, que nos deu o ministério
da reconciliação. Olha só, ele não só nos reconciliou, como nos deu o ministério, ou seja, para nós falarmos sobre isso. Por isso nós falamos, justificados, pois, temos paz com Deus, lá Romanos 5:1. Por isso nós ensinamos a reconciliação. O que é a reconciliação? Olha, Deus criou o homem, ele era um com Deus, depois entrou o pecado, e Jesus resolveu o problema do pecado e te levou de volta ao relacionamento com Deus. Logo, o relacionamento está aberto. Não é porque você merece, mas é porque Jesus fez isso. Ele mesmo fez isso. Ele reconciliou. Então, em muitos lugares prega o contrário, a condenação. O que você fez para Deus hoje, Marcelo? Será que Deus se agrada de você? Será que o que você tem feito é bom aos olhos de Deus? Isso é a condenação. Nós não queremos pregar isso, nem aceitar isso na nossa vida. O que nós pregamos? Deus está feliz com você. Por quê? Porque Ele te ama. Mas o que eu tenho que fazer? Nada, acredite. Ah, mas é muito barato. Não, não é barato, é de graça. Não é barato, é de graça. Muita gente fala, não, esse evangelho aí é muito barato. Não, não é barato não, é de graça. Não tem que fazer nada, é só crer. Diga assim, eu creio que eu fui reconciliado e ganhei o ministério da reconciliação. Logo, eu e você somos aptos a reconciliar qualquer pessoa com Deus. Já pensou para parar nisso? Olha o poder que está na sua mão, Marcelo. Você pode parar alguém na rua e falar, você quer ser reconciliado com Deus? Você quer ser filho de Deus? Você quer ter os seus pecados perdoados? Você quer ser declarado justo? Pois é, eu posso fazer isso, porque eu recebi o ministério da reconciliação. Está aqui dentro, é só o falar. Nós precisamos espalhar isso, falar isso a toda gente. Sabe, esse país, essa cidade precisa de ministros que reconciliem pessoas a Deus. As pessoas estão cansadas de religião, estão cansadas de doutrinas vãs de homens, estão cansadas de ser condenadas, estão cansadas de ir em busca de Deus e não encontrá-lo. As pessoas estão cansadas das cargas que são colocadas nos seus ombros para serem reconhecidas como cristãs. Eu e você fomos chamados para trazer liberdade. Eu e você fomos chamados para anunciar as boas novas. Você pode chegar em qualquer lugar desse país e dizer, eu trago boas notícias. Deus está em paz com você. Ele quer que você seja reconciliado com Ele. Ele quer que você seja considerado filho. Ele quer que você tenha um relacionamento com Ele dia a dia, o tempo inteiro, 24 horas, porque Ele te ama. Eu e você fomos chamados para isso. E quanto mais reafirmamos isso, mais nós crescemos. Deus não condena mais os pecados do homem. A dívida foi paga. Cristo morreu pelos pecados. Esses dias eu participo de um grupo do WhatsApp de pastores pentecostais. Eu sou pentecostal também, né? Então eu entrei lá. Quer dizer, me colocaram, né? E aí eu entrei lá. E é interessante, eu gosto muito da igreja pentecostal. Nós temos muita diferença. Mas eu estava vendo um vídeo, e aí subiu uma irmã, e ela falou assim, eu quero falar hoje de Deus, da nova aliança. Eu falei, uau, vai ser poderoso essa mensagem. Aí ela abriu, onde é que foi? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Não anotei, não. Qual é aquele versículo que fala, por causa da misericórdia de Deus, não seremos consumidos? Não sei se é Isaías ou Jeremias, alguma coisa assim. Se tem algum teólogo aí, me ajuda. Oi? Exato, Lamentações. E aí ela leu esse versículo. E eu falei, uau, acabou minha expectativa de coisas boas. Por quê? Irmãos, na velha aliança, Deus não fulminava aqueles pecadores por causa da misericórdia.
Deus não executava juízo por causa da misericórdia. A maioria, né? Alguns sofreram. Mas na nova aliança, sabe por que eu e você não podemos ser condenados? Não é por causa da misericórdia de Cristo, de Deus. Não é. É por causa da justiça. Deus é tão perfeito que Ele não nos condena, não é porque Ele nos ama, não. É por causa da justiça dEle. A justiça foi feita. Eu e você não somos consumidos mais por causa da justiça, não é mais por causa da misericórdia. A misericórdia era quando Deus falava, não, vocês são pecadores, mas vou fazer alguma coisa aqui para resolver, vou matar um animal no seu lugar. Isso é misericórdia, que também é perdão. Mas hoje eu e você não somos condenados por causa da justiça. O que é a justiça? Quando uma pessoa é condenada no tribunal, ela paga a pena quantas vezes? Uma vez. Alguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime? Não. Então, quando Deus olha para nós, Ele já vê que já foi pago o preço. Eu estava a ministrar para os jovens, e jovem é fantástico. Quando fala da graça, eles amam. Porque, às vezes, né, o pai e a mãe não é tão gracioso assim com eles. E aí, você sabe que uma coisa é verdade. Quando nós falamos de justificação pela fé, muitos falam, mas e os pecados que nós cometemos? E eu sempre digo, já foi perdoado. Porque 2000 anos atrás, o nosso pecado foi perdoado. Quais pecados foram perdoados? Todos. Isso significa que o que eu fiz, o que eu faço e o que eu vou fazer já está perdoado. Então, eu dei o exemplo da cachoeira. Eu acho que eu já falei isso aqui. A cachoeira de sangue. A cachoeira de sangue é quando você está debaixo. Eu sei que falar de sangue é uma coisa meio... Você está debaixo da cachoeira do sangue de Cristo. Aí logo o pecado vem e suja você. O que acontece? Mal sujou, o sangue já limpou. Aí quando você olha, já não tem mais. Isso é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Você não tem mais pecado, você não é mais pecador. Todas as vezes que você se autodenomina pecador, você está rejeitando a justiça de Cristo. Porque Ele já perdoou. E o contrário de pecador é o quê? Justo. Se você é chamado de justo, significa que você não é pecador. Olha que interessante. 1 João 2, deixa eu ler isso com você. 1 João 2, verso 1, diz, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É lógico que a vontade de Deus é que eu e você não vivem em pecado. Quando eu falo que nós fomos perdoados, não é no sentido de pode fazer o que você quiser que Deus já perdoou. Não, ninguém vive assim. Eu não conheço nenhuma pessoa maluca que diz, uau, a graça de Deus é tão boa, né? Eu posso pecar, posso ter quantas mulheres eu quiser. Não conheço nenhum doido que faz isso. Quanto mais entende a graça de Deus, menos você quer pecar. E olha o que diz. Então, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, diga assim, se. Então, ele vai falar aqui da condição do pecado. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai. Advogado aqui está com A maiúsculo, que aponta para quem? Jesus. Se, então, pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelo do mundo inteiro. O que acontece, então, quando eu e você caem em pecado? Em milésimos de segundo, o seu advogado vai lá no juiz e mostra, está vendo esse pecado aqui que o Edberto acabou de fazer? Pois é, está pago, então descarta aí, vamos para o próximo. Jesus é o advogado que faz isso. Isso aqui é lógico que é um exemplo para a gente entender como é. Mas nós precisamos crer nisso. Isso aqui traz liberdade. O que a Bíblia diz? Conheceis a verdade e ela vos libertará. Quem é a verdade? Mas um tempo depois, Jesus chega e fala que eu sou o caminho, a verdade
Eu sou a verdade, acredite em mim. Acredite nas palavras de Cristo. Na dúvida, fica com o que Ele falou. E o último ponto que eu quero compartilhar é: transmita graça. Efésios 4, 29 diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça. Você sabe que eu e você podemos transmitir graça ou qualquer outra coisa. A Bíblia aqui não diz o que acontece, né, se fala algo diferente, mas transmitir graça é quando a sua boca é cheia de verdades. Sabe quando você olha para o seu cônjuge e fala assim: eu não devia ter casado com você? Pois é, isso não é graça. Quando você olha para o seu menino e fala isso: ô menino difícil, isso não é graça. Quando você vê o seu ordenado na conta e fala: ô miséria de ordenado, isso não é graça. Sabe o que é graça? É você olhar e falar: ô esposa bendita, ramos da oliveira, vem cá para eu experimentar essas uvas. Transmitir graça é quando você abraça o seu filho e fala: meu filho, você é muito amado. E eu desafio você a fazer isso. Troca a correção por isso, para você ver o resultado. Eu sou das antigas, às vezes dou uma palmadinha no João Pedro, mas eu tenho mudado isso. Um dia eu fiz um teste. Ele estava daquele dia, né? Às vezes o menino parece que na mamadeira tinha limão. Ele acorda já, né? Chuta a Maria Clara e pisa no não sei o quê, e joga o brinquedo no chão. E aí eu tinha duas opções: ou eu corrijo, converso com rigidez, falo, ou eu reafirmo. Aí eu chamei ele e falei: filho, você é muito amado. Você é um menino tão obediente. Papai te ama muito. Ele mudou instantaneamente. O menino virou outro, virou um doce. Meu filho é um doce, assim, quando ele não está azedo. Né, Vassério? Então, quando nós transmitimos graça, é quando nós falamos o que vemos pela fé. Quando você recebe um ordenado e fala assim: oh, aleluia, com isso aqui eu vou conquistar o mundo. Vou ajudar na obra, eu vou ofertar para os irmãos, eu vou pagar tudo que eu tenho. Isso é graça. E quando você transmite graça, um poder é liberado. Sabe quando você olha, você acorda para o seu trabalho e diz: hoje vai ser uma bênção, o trabalho tudo vai dar certo. Se não der certo, você afirma assim mesmo. Porque nós andamos pela fé. O justo é justo pela fé, o justo vive pela fé. Então, quando você declara a graça, algo em volta de você é transformado. Faça essa experiência. E eu não sei porquê, tenho pouco tempo ainda de Portugal, mas aqui em Portugal há uma característica, é muito evidente, que as pessoas costumam reclamar de quase tudo. Quase tudo. Inclusive os imigrantes, não é só... Estou falando do ambiente. O ambiente. E lá no hospital eu fui registrar minha filha e tinha uma moça tão simpática, uma senhora tão simpática lá. E eu conversei isso com ela. Por que as pessoas reclamam de tudo? Quando eu falei isso, ela começou a reclamar de tudo. Deixou de ser simpática. E eu falei para ela: você sabia que o ser humano tem um manual? Tudo que é feito tem um manual para saber como é que se vive. E o ser humano tem um manual, chama Bíblia, Palavra de Deus. Aí ela desconversou e me despachou. E sabe o que está escrito no manual? Que eu e você vivemos dando graça em tudo. Essa é a forma de viver feliz. Dá graça em tudo.
Agradeça a Deus pelo seu trabalho, agradeça a Deus pelo seu ordenado, agradeça a Deus pela sua família, pelos seus filhos, agradeça pelo seu carro. Ah, mas ele estraga toda hora. Agradeça. Agradeça a Deus por esse prédio e pelo que está a vir. Isso é transmitir graça. Todas as vezes que você chega num lugar e abre a boca para transmitir graça, poder é liberado, circunstâncias são transformadas, o ambiente é mudado, porque chegou alguém que anuncia as boas novas, chegou alguém que fala a verdade, chegou alguém que tem luz, que tem sal. Jesus falou, se o sal não tiver valor, se o sal não salgar, serve para ser o quê? Pisado, jogado fora, ao chão. Se você pega uma luz e põe debaixo da cama, ela vai servir para quê? E aí ele diz, vós sois sal e luz. Transmita graça. Quando encostar alguém, fala da graça. Quando abrir a boca, não deixa a reclamação vir, não. E eu sei que isso passa na nossa mente. E eu sei que uma hora ou outra sai isso mesmo. Mas deixa o transmitir graça ser normal na sua vida. Aqui é normal reclamar. Mas que o nosso normal seja agradecer. Ser grato. Deixa a reclamação de lado. Você sabe, no fundo, o que acontece quando alguém reclama? O que é reclamar? Clamar duas vezes. Clamar é o quê? Pedir justiça. Sabe o que está por trás de uma reclamação? Um pedido de julgamento. Ou seja, é como se você falasse para Deus, Deus, me julga aqui, quem está certo ou errado nessa história? O que Deus pode fazer? Ele pode julgar, você está pedindo, não é? Ele é seu pai, ele te atende, ele atende a sua oração. Se ele julgar você, o que vai acontecer? Problema, foge disso. Foge da lei. Sabe aquelas pessoas que querem o tempo todo ser julgadas? Não, ó, meu vizinho fez isso, julga aqui, eu estou certo, não estou? Ó, meu cônjuge fez isso. Eu nunca... nessa vida, assim, nunca no meu tempo de ministério, sentou um casal na minha frente e o marido fala assim, pastor, me ajuda, porque meu casamento está tão ruim, porque eu sou tão ruim, eu erro tanto com a minha esposa, coitada, ela até tenta, mas eu não coopero. Aí a esposa fala, não, pastor, o problema sou eu, porque eu erro demais com o meu marido, ele é tão doce, tão educado, tão fino, mas eu sou peça ruim. Eu nunca vi isso. Normalmente é ao contrário. Pastor, esse aqui, ó, aponta o dedo. Não, só um exemplo. Pastor, meu marido, minha esposa, meu filho, meu vizinho, meu liderado, meu líder. Não queira fazer justiça, transmita graça. Sabe, eu tenho aprendido a resolver problema no casamento rápido. Você quer resolver um problema no casamento rápido? Assuma a culpa. Aí vem a mulher, você fala, desculpa, foi eu mesmo. Aí ela, e agora, o que eu faço? Não dá vontade de brigar com quem está quieto. É ou não é? Você gosta de brigar, é com quem quer brigar. Se você chega para acusar alguém, essa pessoa na hora fala, tá bom, me perdoa. O que você faz mais? Nada. Às vezes acontece algo lá em casa e eu acho que lá em casa eu sou mais difícil que a Lorena. E eu tenho vivido isso. Olhado para as atitudes e falo, não, realmente eu errei, tá bom, me perdoa. Aí ela para, amém. E pronto, resolvo o problema em um minuto. Agora, se você quer justiça, aí é 3 horas de conversa. O segundo ano do casamento era assim. Chegava meia-noite, eu ia dormir, aí o que a esposa gosta de fazer? Amor,
precisamos conversar. Me dava um frio na espinha, um desespero na alma, vontade de sair correndo. Eu falava amém. E era, por quê? Você fez isso? Não, não fiz. Ah, você fez. Não, mas eu fiz porque você fez. Não, eu fiz porque você fez porque você fez. E aí, a maior parte das discussões não chega em nada. Você não sabe nem por onde começou, não sabe como terminar. Aí, ia para um discipulado e eu não sabia nem o que falar. Eu falava, fala aí o relatório, nem sei mais o que eu estava. É uma vida angustiante. Mas quando nós aprendemos a transmitir graça, aí ela é boa para edificação. E no verso 30 do mesmo capítulo fala, e não entristeçais o Espírito de Deus. Sabe como que o Espírito Santo fica triste? Quando você não transmite graça. Ao invés de falar graça, você fala reclamação. Ao invés de ser amoroso, você condena. Ao invés de olhar para o outro e dizer, esse aqui é justo, ele é santo, ele vai sair dessa. Não, ele condena. Esse aqui é pecador. Vem cá, pastor, esse fulano aqui não tem jeito, tem que falar mesmo para ele. Tem que mostrar quem é. Tem que tira da função. Nós não andamos assim. Nós queremos transmitir graça. E a graça é transmitida através do Evangelho de Cristo. Sabe, nessa manhã, eu gostaria que você saísse daqui edificado. E quero fazer um exercício com você nessa hora. Transmitir graça é uma questão de posicionamento. Você decide viver assim. Você decide estancar a reclamação da sua vida e olhar para as expectativas boas de Deus e vive assim. Há um irmão que eu amo muito, não é daqui dessa igreja, que todas as vezes que eu o cumprimento, eu pergunto, e aí, irmão, como é que você está? Ah, vai se indo. Como é que você está? O meu sonho é chegar um dia e falar, irmão, bom dia, como é que você está? Ele falar, na graça de Deus, sendo revigorado a cada dia, feliz, satisfeito. É isso que nós queremos viver. É isso que Deus sonha para nós, ser felizes, viver em paz, ter harmonia. Como é que eu faço isso? Transmitir graça. E nessa hora eu quero orar junto com você. Queria que você ficasse de pé e nós vamos fazer um exercício. Talvez você não tenha o hábito de transmitir graça. Talvez o seu hábito é falar do que você não gosta, não quer, não aceita, não suporta. Mas eu quero nessa hora desafiar você a começar a transmitir graça através da sua vida. Como é que nós fazemos isso, pastor? Palavras de louvor, de agradecimento, de adoração. Quando você fala de Cristo, quando você quer se referenciar a alguém, e você fala, mas esse irmão é põe Jesus no final, fala, esse irmão é Cristo, aleluia. Você fala, pastor, mas isso não é só confissão positiva? Não, é estabelecimento da fé genuína, é basear a sua vida numa verdade, que é a verdade da palavra de Deus. Eu queria que nessa hora você, sozinho no seu lugar, começasse a transmitir graça. Agradece ao Senhor, louva Ele pelo que Ele tem feito na sua vida. Pastor, mas Ele não tem feito nada. Então você está muito cego. Pede para Ele tirar as escamas dos seus olhos. Pede para Ele te fazer enxergar a vida dEle quando flui na sua vida. Ergue a sua voz aí no seu lugar. Começa a transmitir graça. Libera graça sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu cônjuge, sobre os seus filhos. Libera graça na sua vida financeira. Libera graça no seu ambiente de trabalho. Libera graça sobre os seus clientes, sobre os seus parceiros de negócio. Libera graça sobre a sua empresa, sobre os seus funcionários.
sobre seus pais, sua mãe, seus irmãos. Libera graça. E ao meu respeito, eu sei que só tens pensamentos de paz. Senhor, o nosso coração se enche de alegria nessa teu hora. Sacrifício, hoje eu posso A paz que excede todo entendimento seja liberado no nosso meio. O amor do Senhor através de nós seja resplandecido. A luz brilhe. Oh, Senhor Jesus, nós liberamos graça, liberamos, ó Deus, a vida abundante. Oh, Espírito de Deus, não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Continue, não fique parado. Para mim. Agradeça ao Senhor por tudo. Deixe a sua voz ser luz. Que amor é esse? Deixe a sua voz trazer verdade. Oh, Espírito de Deus, erguemos as nossas vozes e declaramos que a vontade do Senhor é feita nesse lugar. Declaramos que o amor do Senhor inunda a nossa vida, essa cidade, esse país. Oh, Jesus. Para mim. Oh. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Seguir nos teus braços, existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em ti. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar meu lugar em ti. Eu desconheço outro amor assim. Agora eu queria que você que é casado, você vai orar com a sua esposa, com o seu marido. Vocês vão agradecer por tudo juntos. As coisas mais difíceis. Sabe que um dos os maiores desafios no casamento é orar junto. Quando nós colocamos o casal para orar, normalmente não sai ali 2 minutos. Mas você pode viver o melhor casamento do mundo se você olhar com os olhos de Deus. Foi Ele que fez. Ele é o Salvador. É Ele que você clama. É Ele que você chama. Nessa hora, junte aí com o seu cônjuge. Você que é solteiro, procure um outro também. Você que está só aqui, procure o outro que está só também. E ore junto, agradeça a Deus. Baixinho. Ore, pode orar. Agradeça pela casa que você tem, pelo que Deus tem te dado, pelo tempo que Ele tem te servido aqui nesse lugar. Agradece pelas oportunidades que o Senhor tem ao seu respeito, pelos sonhos. Liberamos graça, liberamos amor, liberamos harmonia, liberamos, ó Deus, entendimento. Oh, Espírito Santo de Deus, que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. E nada vai ocupar meu lugar em ti.
Aleluia. Você que está aí com o seu cônjuge, faça uma decisão hoje. Se você quiser, é óbvio. Olhe nos olhos dele e fala: eu vou transmitir graça. Da minha palavra não sairá palavras, da minha boca não sairá palavras torpes. Da minha boca, você que está sozinho, fala para o outro sozinho também. Fala: da minha boca vai sair palavras de edificação. Nós vamos edificar essa casa juntos. Nós vamos edificar esse casamento juntos. Porque Cristo está aqui. Cristo está conosco. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele é tudo em todos. Aleluia. Você sabe que só essa declaração que você fez vale mais que um curso de casais. Porque Cristo é a verdade. Quando você é gracioso, você está falando de Cristo. Você está falando do que Ele fez, do que Ele faz, do que Ele irá fazer. Porque Ele é o Salvador de todas as coisas. Vamos cantar essa música. Graça incalculável. Deixa o seu espírito ser incendiado por Ele. Não quer nada em troca, tua vontade é boa. Receba esse amor verdadeiro para mim. Para mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Aleluia. Para mim. E nada vai. E nada vai ocupar meu lugar em ti. Pode ocupar meu lugar em ti. Nada vai ocupar meu lugar em mim. Eu desconheço outro amor assim. Glória a Deus. Dê um abraço bem forte na pessoa que está ao seu lado. Dê uma palavra de vida, de graça. Abrace o outro também. Se você nos visitou hoje, quero dar as boas-vindas, dizer que você é sempre bem-vindo no nosso meio. Nós estamos encerrados em nome do Senhor Jesus. Aleluia.